Nós estamos hoje aqui com Denis Duarte, especialista em Sagrada Escritura, e nesse mês tão especial vem falar também sobre a importância da Bíblia na vida das pessoas, na vida daqueles que querem crescer também na fé. E você é professor de Ciências da Religião, professor de Sagrada Escritura. Conta um pouquinho do seu trabalho na área de Bíblia, na área do ensinamento dos textos bíblicos. Sim, padre, bom dia a todos que acompanham a TV Aparecida. Eu, na verdade, me formei em letras e estudando literatura, descobri a Bíblia também, além como livro de fé, né? Minha família é muito católica também, sempre. Eu também descobri a Bíblia como fonte de pesquisa, né? E segui por aí meu caminho profissional. Então, hoje sou professor de Sagrada Escritura, faço um trabalho dando aula como professor universitário, mas também escrevendo alguns livros, também com trabalho nas redes sociais para orientar e ajudar o máximo de pessoas possível a usufruir dessa beleza que é a Sagrada Escritura. Eu tenho certeza que para muitas pessoas a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Em que sentido a gente pode olhar para esses textos bíblicos e reconhecer neles a inspiração divina? Eu acho que é bonito quando a gente pega uma Bíblia e geralmente na capa vem escrito Bíblia Sagrada, né? E a palavra Bíblia, ela tem a mesma raiz da palavra biblioteca. Então, o que é uma biblioteca? É um conjunto de livros. Então, se você tem uma Bíblia, você tem um conjunto de livros ali, são mais de 70 livros. Mas também a gente tem a palavra sagrado. Bíblia sagrada. O que significa sagrado? Sagrado significa algo santo, algo separado, algo reservado, ou seja, aqueles livros que compõem a Bíblia são sagrados porque são separados dos demais para nós cristãos, porque nós acreditamos que ali é a palavra de Deus, por isso que eles são diferentes de todos os outros, porque nós acreditamos nisso, temos fé de que Deus fala a nós através daqueles livros ali. E aqueles livros que expressam a palavra e a vontade de Deus foram escritos em línguas muito diferentes das línguas modernas, muito diferentes das nossas línguas. Em quais línguas estão escritos os textos bíblicos? Foram originalmente escritos os textos bíblicos? Bom, os livros bíblicos, basicamente, nós vamos encontrar 3 línguas na Sagrada Escritura. Primeiro, o hebraico e o aramaico, sobretudo o hebraico, que era a língua falada e escrita na região ali de Israel, onde os livros foram compostos. O hebraico e um pouco também de aramaico, que é uma língua parecida com o hebraico, da mesma região. E nós temos ali também o grego na Sagrada Escritura, porque o grego é como se fosse, padre, o inglês da época. Hoje, para a gente falar no mundo todo, se fala o inglês. Na época em que boa parte dos textos foram redigidos, essa língua era o grego. Então nós temos no Antigo Testamento essas 3 línguas, principalmente o hebraico, alguns textos em aramaico e alguns textos em grego. E no Novo Testamento, aí sim, todo ele escrito em grego. Eu achei muito interessante essa comparação que você faz do grego como a língua da cultura, a língua cosmopolita, a língua para a qual são traduzidos não apenas os textos bíblicos, mas a cultura cristã, né? O mundo da Bíblia fala de uma fé originalmente semita. O mundo de Jesus, o mundo do Antigo Testamento é um mundo semita, um mundo ligado à cultura hebraica, que depois vai ser traduzido também para a cultura grega, para a cultura dominante na época, né? Os autores gregos, né, sobretudo aqueles que escrevem no Novo Testamento, em que eles se diferem nesse sentido de referência à cultura originalmente semita da Bíblia? Acredito eu, padre, que principalmente a ideia já era a partir de Jesus, né? Porque nós temos o Novo Testamento escrito em grego, todo ele, a partir de Jesus Cristo já levar isso para todo mundo, né? A partir de Jesus nós somos inseridos naquele povo que Deus criou para si, né? Que nós temos a história desse povo no Antigo Testamento, mas em Jesus nós somos inseridos nesse povo. Por isso a ideia, sobretudo, por exemplo, o apóstolo Paulo, de levar isso para todos os que eram chamados de pagãos, né? Porque não tinham a fé israelita. Então a ideia era justamente levar para todos, e nada melhor do que levar numa língua que alcançasse a todos. Eu não sou especialista em hebraico, mas a gente sempre ouve falar, Denis, que o hebraico bíblico é uma língua, em certo sentido, uma língua mais limitada, uma língua mais pobre, com menos expressões, vamos dizer assim, minuciosas. Diferente do grego, o grego já tem uma visão de mundo mais cosmopolita, uma visão de mundo talvez mais inclusiva também. Isso se percebe também nos textos bíblicos? Sim, a questão das línguas realmente é um trabalho belíssimo para quem é tradutor,
porque existe muita diferença entre essas línguas. Realmente, a riqueza de vocabulário, a riqueza de expressões do grego, ela é muito maior. Ao mesmo tempo, o hebraico, as palavras, apesar de serem mais reduzidas se compararmos ao grego, ela tem uma profundidade, ela tem um sentido muito amplo. Tanto que a palavra é uma riqueza para o povo semita, né? Então, quando nós falamos que Deus é a palavra, Jesus é o verbo, né? Isso porque para eles isso tem um peso, isso tem um significado muito grande. A palavra tem um significado amplo na vida das pessoas, apesar do vocabulário ser pobre. Então, acho que ambas as línguas são muito ricas, cada um dentro da sua particularidade. Se você me permite uma pergunta mais pessoal, tem algum texto bíblico que te chama mais atenção, que você considera mais envolvente, que te atrai mais? Uma palavra, a palavra princípio. Essa palavra aparece em dois momentos chaves da Sagrada Escritura. É a primeira palavra que aparece na Bíblia. No princípio, Deus fez o céu e a terra. E Deus fez tudo e viu que tudo era bom. Esse mundo é bom. Viver aqui é bom. Viver é um presente. Eu dei esse testemunho esses dias. A minha esposa está fazendo um tratamento contra o câncer. E como nós temos despertado na nossa casa o valor da vida. Com os nossos filhos, conosco como casal. Viver é bom porque é um presente de Deus. Mas essa palavra aparece também, padre, no início do Novo Testamento. O primeiro evangelho dos 4 a ser escrito foi o evangelho de São Marcos. Apesar de na sequência aparecer lá Mateus, depois Marcos, né? Mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E Marcos abre o seu evangelho com a palavra princípio. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Para São Marcos é o seguinte: se lá no princípio, no Gênesis, entrou o pecado no mundo, apesar de Deus ter criado esse mundo maravilhoso para a gente viver, o homem abusando da liberdade que tem, né? Nós abusando da liberdade que nós temos, cometemos o pecado. Em Jesus nós temos, é redundante, mas em Jesus nós temos um novo princípio. Nós não podemos desistir por conta dos erros, dos equívocos do passado. Nós olhamos para Jesus e falamos assim, tá bom, nós tivemos um princípio, às vezes não deu muito certo, mas em Jesus nós temos uma nova chance. Em Jesus nós temos um novo princípio. Muitos daqueles que nos acompanham pela TV Aparecida sabem que a cada ano a liturgia da igreja se volta para um evangelista específico. Esse ano é o ano do evangelista Marcos, e Marcos tem uma característica muito própria no seu evangelho. Os estudiosos da Bíblia dizem que Marcos olha Jesus a partir da sua humanidade. Não que Marcos não reconheça a divindade de Jesus, mas Marcos olha para o Jesus humano, para o Jesus que a partir de baixo, como se diz na cristologia. Quais outras características a gente poderia destacar do Evangelho de São Marcos? Eu acredito que São Marcos ele quer apresentar para nós quem é Jesus. Por isso ele apresenta também este lado humano de Jesus. Por ser o primeiro evangelho a ter sido redigido, né, os evangelhos eram transmitidos de forma oral até o momento que os evangelistas os colocaram em forma de texto, escrito. São Marcos quer apresentar para nós quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa é a grande pergunta, né? Tanto que lá no final do Evangelho, um centurião romano, uma pessoa que não teve a experiência cristã do judaísmo, disse, olhando para Jesus na cruz, falou assim, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então, São Marcos quer apresentar a pessoa de Jesus, mas também quer ensinar quem é aquela pessoa que segue Jesus, que são os discípulos. Então, ora Marcos mostra a humanidade de Jesus, mas ele mostra mais ainda a humanidade dos discípulos. Os erros, os acertos, as lutas, as dificuldades, as coisas boas. Porque é o momento que eles estão aprendendo e vivendo com Jesus. E a vida acontecendo, né? Com seus altos e baixos. E São Marcos apresenta esses discípulos, acho que como nenhum outro evangelista conseguiu fazer. Porque ele mostra quem é Jesus, quer mostrar, né? Quem é Jesus, mas também quem somos nós que decidimos seguir Jesus, porque todos nós que nos dizemos cristãos somos discípulos, somos aqueles que queremos seguir Jesus. Eu acho muito interessante, e eu me lembro da minha época de teologia, um dos meus professores dizia que se a gente comparar o texto de São Marcos com o texto de Lucas, por exemplo, ou de João, a gente vai ver que há muito mais qualidade literária no texto de João e no texto de Lucas do que no texto de Marcos. Marcos escreve em grego, mas escreve de um jeito como se o leitor percebe
percebe que ele não é originalmente de língua grega, mas ainda assim, apesar dos limites do grego, Marcos se propõe a mostrar quem é Jesus e, me parece, bem sucedido nisso, não é? Sem dúvida nenhuma. Alguns achavam até que São Marcos era um resumo do Evangelho de São Mateus. Depois provou-se o contrário, que provavelmente São Mateus teve acesso ao Evangelho de São Marcos para redigir seu Evangelho, uma vez que São Marcos foi escrito anteriormente. Mas apesar de ser um Evangelho no vocabulário, no texto mais simples, ele é inclusive o menor de todos os Evangelhos, tem 15, 16 capítulos, ele tem uma profundidade religiosa, espiritual, vamos dizer assim, porque ele apresenta quem é Jesus, ele apresenta quem são os discípulos e de uma maneira direta, eu costumo dizer, não resumida, mas direta. Jesus é o Filho de Deus e o discípulo segue este caminho aqui, com os seus altos e baixos. E eu acho que a parte mais bonita do Evangelho de Marcos, padre, o Evangelho ele começa na Galileia, Jesus vive lá sua vida pública, depois vai para a Judéia para passar pela paixão, morte e ressurreição. E o final do Evangelho, que é no capítulo 15, porque o capítulo 16 é um acréscimo posterior, no final do capítulo 15 é a mensagem que os discípulos recebem, de um homem, ou alguns dizem de um anjo lá no sepulcro, dizendo: voltem para a Galileia, porque vai começar tudo de novo. O Evangelho é cíclico. Ou seja, você vive tudo com Jesus, coisa boa, coisa difícil, coisa boa, coisa difícil, cruz, ressurreição, e começa tudo de novo, porque a vida é assim. O que importa é que estamos com Jesus, mesmo às vezes sem entender, mesmo às vezes com dificuldade, mesmo às vezes experimentando a glória, mas começa tudo de novo. A nossa vida é assim, Para que a gente entenda, não dá para desistir, porque Jesus está sempre conosco, mesmo quando eu não entendo, Isso me ensina o Evangelho de Marcos, esse fato dele ser cíclico. Quando chego no final, me manda voltar para o início e começar tudo de novo. Tenho certeza, Denis, que a Sagrada Escritura é uma das paixões da sua vida. Agradeço muito a sua presença entre nós e que a Bíblia continue presente na sua vida, te iluminando, te dando novas energias, novas alegrias. Seja sempre bem-vindo ao Bênção da Manhã. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida. Muito obrigado. Obrigado, Padre. Obrigado, Dani. E dizer para todos, que esse mês de setembro é um mês especial para nós, católicos, um mês de uma especial atenção e dedicação à Sagrada Escritura. Então, aproveite, A CNBB, as igrejas locais têm nos motivado a lermos a carta aos Gálatas esse mês, é uma carta belíssima. Então, que todo mundo faça uso aí da Sagrada Escritura de modo especial nesse mês de setembro. É isso mesmo.